Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um café da manhã com Débora. Não sei se a hora que eu for postar vai ser boa tarde, vamos ver. Mas é isso aí. Mais uma quarta-feira, meio de semana. E Deus, ele sempre fala conosco. Independente se é meio de semana, início de semana, fim de semana. Eu acho que fim de semana ele fala um pouco mais porque tem os cultos na igreja, então a gente ouve mais ele. Mas no geral ele sempre fala. E toda vez que eu pego a palavra de Deus, ele trata algo novo comigo. Acredito que deva ser assim também com você. Eu vou cantar um louvor que era pra ter cantado ontem, mas eu cantei o de ontem, que era de ontem. Vamos lá. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive e como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória. Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela noite de sono que tive. Obrigada, Senhor, por me guardar, por me proteger. O Senhor é Deus de amor. O Senhor é Deus de graça, Deus de poder. E o Senhor tem me coberto do teu perdão, do teu favor todos os dias. E eu te adoro e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler 3 capítulos e eu acho que se eu continuar nesse ritmo e não faltar nenhum dia, talvez seja bem provável que a gente termine a Bíblia esse mês. Olha só. Mas não vou afirmar, tá bom? Capítulo, a gente leu ontem até o 20, hoje nós vamos ler o 21, 22 e 23. Capítulo 21, versículo 2. Ouvi atentamente as minhas razões, que isto vos sirva de consolação. Aqui, Jó, ele tá dando uma correção bonita nos amigos dele, sabe? Porque a gente tem visto e tem percebido que os amigos dele não estão muito sensíveis ao que ele está atravessando. E eu vejo assim, sabe aquela pessoa que ao invés dela te ajudar e te dar uma palavra de ânimo, de aprovação, ao invés dela te levantar, ela tá falando do seu pecado, você vai ver que mais pra frente ele fala assim, fala do pecado de Jó. E é complicado porque Jó era um homem reto. Jó era um homem, a gente não pode esquecer isso, que ele era um homem que temia a Deus. E que aquilo que estava vindo sobre a vida dele não era o resultado de um pecado, não era o resultado de alguma coisa que ele falhou ou que ele errou. A gente tem que entender aqui que Jó estava passando por tudo que ele passou por uma permissão de Deus, né? E que foi o diabo que fez aquilo. A gente tem que entender isso. No versículo 22 do capítulo 21. Porventura Deus se ensinaria ciência a ele que julga os excelsos. Então aqui ele tá falando assim, porque ele tá colocando a parte dos ímpios, né? Que o amigo dele, o Zofar, falou no outro capítulo, né? Que eles estavam conversando lá. E o Zofar falou dos ímpios. E aí ele tá falando assim, tipo, alguém poderia ensinar Deus a ciência? Ele tá colocando Deus como sobre tudo, entendeu? E ele tá dizendo aqui, ao meu ver, que o ímpio, ele tem um período de prosperidade nessa terra. Mas ele tem um período curto e que Deus, ele tá comandando a história, né? Então ele coloca, você vê que em nenhum momento da fala de Jó aqui, ele culpa Deus de algo, ou ele fala, o Senhor não está me dando aquilo, Deus falhou comigo.
a gente muitas vezes erra nisso no nosso dia a dia, porque a gente coloca o fato de nós não estarmos, de nós não termos aquilo que a gente quer em Deus. Mas Deus, ele continua sendo soberano, ele continua sendo Senhor. Quem tá errando somos nós. E é o que ele faz, basicamente. Versículo 25 do capítulo 21. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Então, o que acontece? Toda pessoa amargurada, que é o que ele fala aqui, ela não prova o bem das coisas. Quando a gente deixar a amargura tomar conta da nossa vida, do nosso coração, isso é muito negativo, porque a gente não passa a colher as coisas boas da vida, porque tudo para nós é algo ruim, né? A amargura, ela é uma coisa terrível, terrível, que contamina a nossa vida, e se deixar, ela toma conta de tudo, de tudo. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente pode passar períodos, de amargura, mas isso não pode ser uma constante. A gente tem que aprender a lidar com isso de forma que a gente ainda continue vendo a beleza da vida. Versículo 34 do capítulo 21. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Aí Jó já dá a chicotada, né? Aí ele opa, bati aqui. Aí ele fala assim, vocês são falsos, né? Já começa aquela briga doida, né? Porque, veja bem, como eu novamente falo, ele tava passando por uma situação difícil. Aí eles vêm e ficam falando um monte de besteira. É complicado de você já tá vivendo uma situação ruim. Se você não tem pessoas que te apoiam, fica muito mais difícil. E aí ele joga vocês são falsos e tal. Você vê que essa história de falsidade era desde aquela época. Capítulo 22, versículo 5. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Aí ele faz aqui, já joga uma outra doida aí. E aí ele fala, ó, porventura não é grande a tua malícia sem termo as tuas iniquidades? Ou seja, ele fala assim, você pecou. Você tá aí porque você só peca, você é um iníquo. Você aqui, ó, a sua malícia, ele fala da malícia de Jó, coitado, né? Eu imagino o Jó olhando pra cara dele e falando assim, meu, eu era o homem mais reto da terra, mais temente a Deus do Oriente. Eu era o homem... Você sabe com quem você tá falando? E aí ele começa a jogar um monte de coisa na cara de Jó. Ó aqui, ó. Versículo 21 ao 23. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, faz as pazes com Deus, ou morre, né, de uma vez. 22. Aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Tá falando da lei de Deus. O judeu, ele é muito vinculado a isso, a lei. 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então ele tá falando assim, se converte, Jó. Pensa você falar pro homem mais reto, mais temente a Deus, um homem sincero, fala, se converte. Eu acho que ele deve ter ficado doido. Ainda com as chagas e com tudo lá. Porque, assim, Jó, a gente tem que entender que ele não tinha feito nada por merecer o que ele passou. Então, ainda vem os amigos dele e começam a jogar esse pecado. Eu achei os conselhos do início dele melhor. Só que aí foi agravando as conversas lá e aí tá nessa situação aqui. Versículo 27 do capítulo 22. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Naquela época e hoje em dia ainda é muito comum essa questão do voto. Tipo assim, se o Senhor me fizer algo, eu vou dar algo, vai, na tua casa. Vai, que nem Ana. Ana fez um voto, ela falou assim, ó, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele pra ele e ele será cuidado da tua casa. Tipo assim, sabe? Esse foi um voto. Hoje em dia o pessoal faz voto muito com dinheiro, né? Mas é voto também.
Então, o que acontece? Ele fala aqui, ó, tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Ou seja, ele vai te retribuir aqueles votos que você tá fazendo com ele. Só que assim, eu particularmente não vejo Deus como um Deus de barganha. Tá? Não tô dizendo que voto é barganha, não tô dizendo isso. É bom fazer, mas assim, eu não vejo ele assim. Eu acho que Deus, ele nos dá as coisas porque ele nos ama. E a gente, o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado apenas numa troca. Se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso, sabe? A gente é muito além. Eu acho que a gente tem que servir a Deus porque também a gente o ama. Porque Ele mudou a nossa vida, porque Ele nos dá o pão de cada dia, porque Ele cuida da nossa família, porque Ele nos deu uma igreja para cultuarmos, porque Ele nos deu muitas coisas. Então, por causa disso, a gente ora, a gente cultua a Deus, a gente tem esse relacionamento. Eu acho que fica muito feio, às vezes, a gente só fazer esse tipo de voto. Mas também é válido. Capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe... capítulo 23, versículo 4. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Então, o que acontece? O que a gente vê de Jó aqui são os argumentos. E muitas vezes no nosso dia a dia existem muitas pessoas com muitos argumentos. Hoje em dia o povo brasileiro acho que é o povo que mais tem argumentos na face da terra, né? E sabe, eu acho que o que Deus menos quer de nós são os argumentos. Eu acho que o que Deus quer de nós é chegar com Ele e falar: Deus, o Senhor tá me fazendo passar por isso, eu não gosto do que eu tô passando, mas eu vou te louvar ainda assim. Eu vou te buscar ainda assim. Eu vou te cultuar ainda assim. Não tá sendo agradável pra mim. Não tá bom. Mas eu não... Sabe, não ficar argumentando. Eu acho que o Senhor devia me tirar disso. Sabe? Porque sabe qual é esse tipo de argumentação? Porque eu vejo assim... A gente produz melhor quando muitas vezes todas as situações ao nosso redor estão contra nós. A gente tem mais inspiração, né? Eu vejo assim, as músicas dos cantores, né, evangélicos que eu mais gosto, eles produziram as músicas sempre em momentos de luta e de tribulação. É engraçado isso, né? Mas eu acho que é quando você tá mais sensível ao ouvir de Deus. Não é quando você tem muitos argumentos e você diz: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Mas é quando você diz: Senhor, eu não mereço o teu favor. Eu acho que é por aí o caminho. Versículo 10 do capítulo 23. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Olha que ousadia aqui de Jó. Falando: prove-me e sairei como ouro. Sabe o que é ser provado por Deus? É amado. Só Jesus. Literalmente. Então ele fala, ele sabe o meu caminho, porque Jó, ele era reto. Até então aqui ele não pecou. Então ele falou: prove-me e sairei como o ouro. Ou seja, eu vou sair mais valioso ainda do que eu já fui. Versículo 12 do capítulo 23. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então, como eu falei aqui, o judeu ele preserva muito a palavra. Então, ele fala aqui da lei do Senhor, que ele seguia a lei de Deus, entendeu? Então, a palavra, ela desde os tempos antigos, ela é algo fundamental. Aí as pessoas vão falar: mas a palavra sofreu alterações, teve Constantino, teve 1000 pessoas. Eu vejo assim, se a palavra de Deus não fosse uma palavra
vamos dizer assim, que a gente tem hoje 100% verdadeira, ela não teria durado tanto tempo. Se você for contar a quantidade de anos que ela vem sido real aqui, ela não teria chegado aos nossos dias. E não existiriam pessoas que pregariam ela. Então a palavra ela é real e é isso aqui. A gente tem que preservar essa lei o máximo que puder. Versículo 16 do capítulo 23. Porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Olha, já falando aqui para terminar. Deus macerou o meu coração. É triste isso, né? Ele tá falando aqui, ó. Deus apertou, macerar, eu imagino a minha avó, ela tinha um negócio que era tipo uma cumbuquinha assim, aí você apertava e macerava, vou usar essa palavra, macerava o alho, ou seja, exprimia o alho ficava espremido, né, ficava uma massa. Então, macerar, opa, olha, de novo, batendo no negócio. Então, macerar é tipo você amassar todo o coração. Jó, ele tava todo assim, ó, todo acabadinho. Porque pensa, eu vou falar novamente, ele perdeu a riqueza, ele perdeu os filhos e ele perdeu a saúde. Pensa nessas 3 coisas, é complicado. E tudo de uma vez, assim, para acabar com a vida dele. Então ele falou para Deus, não é errado a gente chegar para Deus e falar a nossa situação. Muitas vezes o que é errado é o que eu falei, é você ficar argumentando com Deus. Eu acho que o Senhor tem que fazer isso por causa disso, disso e disso. Mas você falar assim, ó Senhor, eu tô desse jeito, me ajuda, me ajuda. Não é errado. E a gente precisa ver que a gente não é super-homem, não é Mulher Maravilha, né? Nesse sentido de força. Nós somos seres humanos que passamos por lutas e dificuldades, cada um à sua maneira, né? Mas nós temos um Deus, né? Que cuida de nós, que nos ama e que não está alheio ao que está acontecendo. Deus estava preparando uma coisa maravilhosa para Jó, depois de tudo isso que ele estava passando, dessas afrontas, dessas zombarias que ele fala, né? Que os amigos dele estavam zombando dele, da falsidade. Depois de tudo que ele vai passar aqui, ele vai receber algo maior. E ele vai ser honrado novamente. Muito mais, aliás. Só que nós temos que entender que existem processos na nossa vida que a gente vai ter que passar, que é pra gente aprender a valorizar. A valorizar a presença de Deus mais e mais, a valorizar o que Deus tem feito. Com certeza o que Deus nos faz passar hoje não é para nos mostrar mais fracos ou para que as outras pessoas riam de nós ou para que as outras pessoas zombem de nós. O propósito de Deus não é esse, não é nos humilhar. Se nós somos retos, tementes a Deus, sinceros, o propósito de Deus é fazermos de nós um testemunho vivo do poder dele, do que ele pode fazer. Porque o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele pode virar o cativeiro, ele pode fazer de nós um testemunho maravilhoso. Não é verdade? Então pense nisso. Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero, que você estude bastante, tire boas notas para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Vive em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo. Em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Terminamos. E quero dizer pra vocês que a gente pode passar por tempos um pouquinho parecidos com os de Jó. Não muito, porque só ele passou esse tipo de provação assim na palavra. Mas fiquem firmes, permaneçam firmes. Eu falo isso pra mim também todo dia. A minha vida, ela não é aquele conto de
fadas, maravilhoso, né? Da princesa e do príncipe, do sapatinho de cristal, né? Eu também não gosto muito de sapatinho de cristal, né? Preferia outro material. Mas enfim, a nossa vida ela é regida pelo que Deus quer, né? E é essa beleza dela é saber que a gente nunca sabe o que vai ter na próxima página. A gente só pode obedecer e acreditar que o Senhor tem o melhor. E Ele sempre tem, por experiência própria. Ele tem o melhor. Não duvide disso. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. E eu também.